Nessa edição do PB Desporto, direto aqui de Ganda, da região do Porto Norte de Portugal, iremos destacar a conquista pela terceira vez da Copa do Mundo pela Argentina, vencendo a França nos penais após 3-3 no tempo normal e na prorrogação, no último final de semana, com Messi, o gênio Messi, sendo eleito o melhor jogador da competição. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão se aprofundar mais nessa grande final, e nessa edição também iremos abordar o futebol de clubes, tanto aqui em Portugal, que vai ter a sua continuação, como a pré-temporada do futebol brasileiro. Isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia essa edição do PB Desporto indo direto para a opinião, do nosso programa, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Daqui a pouquinho, lembrando, iremos falar também dos clubes, do futebol dos clubes, tanto em Portugal, aqui na Europa de modo geral e no Brasil, porque agora eu quero ouvir você, Moraes, aí em Maceió, sobre essa conquista da Argentina, 3 vezes campeão do mundo. Um abraço, meu caro. Olá, Antônio Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, Júnior, essa Copa do Mundo, ela ficou muito bem com a seleção da Argentina. A Argentina chegou credenciadíssima para essa Copa do Mundo do Catar. Até porque estava chegando com uma invencibilidade de 36 partidas, uma seleção que cresceu muito nesses últimos 3 anos, desde o momento que conquistou aquela Copa América, jogando aqui no Brasil, que a seleção da Argentina vem sempre mostrando o excelente futebol, com um treinador muito competente, que conhece o grupo, modificou todo o jogo. A seleção da Argentina jogou com um time diferente e nem por isso conseguiu diminuir o seu ritmo ou jogar menos do que jogaria se tivesse sendo escalada com uma outra formação. E tem mais um detalhe: chegou com 36 jogos de vencibilidade e perdeu na estreia para a Arábia Saudita. No jogo seguinte, o treinador já trocou 5 jogadores. E a partir daí foi trocando. Agora, a conquista da Argentina é um prêmio para o melhor jogador da Copa do Mundo, Lionel Messi. O cara jogou muito. Ele foi a diferença dentro da competição. Se Mbappé merecia ter sido escolhido o melhor jogador da Copa, se a França tivesse conquistado a Copa do Mundo, o Messi mereceu pela conquista da Copa do Mundo. Agora, é bom a gente ser justo aqui. O Messi jogou tudo isso que jogou por conta de uma seleção bem treinada, bem arrumada, individualmente com excelentes jogadores. Por que é que o Messi era o craque no Barcelona e não jogava na seleção da Argentina? Porque a seleção não era boa. E agora não. O Messi provou que é o craque dentro de uma seleção de craques que com justiça conquistou o 3º título mundial com essa Copa do Mundo do Catar, viu, Antônio Júnior? Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Para mim também uma conquista mais do que justa da Argentina, que foi evoluindo após a derrota na primeira partida, e o Messi teve realmente uma atuação fantástica na Copa do Mundo, sendo eleito o melhor da competição. Joga a bola para você, Antônio Manuel Góes. Lembrando, daqui a pouquinho tem futebol dos clubes aqui no PB Desporto. Antônio Manuel Góes, e a sua opinião com relação à conquista da Argentina. Antônio Júnior, Jorge Moraes e seguidores do PB Desporto. Aspectos gerais da Copa do Mundo no Catar que não podem ser sonegados nesta consideração final sobre o maior evento do futebol planetário, junto à impressão do que ocorreu nas 4 linhas dos suntuosos estádios em ambientes dignos de verdadeiros espetáculos de 1001 noites. Primeiro, a realidade social de um país do Oriente Médio governado por uma ditadura tribal, no poder há 150 anos,
onde as riquezas são construídas com total desrespeito aos direitos humanos, para cuja escolha a poderosa FIFA se submeteu à nefanda corrupção dos petrodólares. No fim, todos fingiram desconhecer esse crime abominável. Segunda, instituído há pouco mais de 160 anos, o futebol é o maior entretenimento esportivo do mundo, transformado em uma das mais rentáveis atividades econômicas, a movimentar cifras monumentais. Terceiro, através do jogo da bola, os países africanos colonizados a ferro e fogo pelos europeus começam a se contrapor a seus históricos exploradores, através de talentos originários de suas terras e das próprias seleções do continente negro, que a cada Copa pedem passagem. Quarto, o futebol adquiriu contornos científicos dependentes de renovados estudos sobre sua configuração tática e estratégica aplicada nas competições. Quinto, país do futebol, rótulo que se designa grosso modo a Inglaterra, que o inventou, e o Brasil, ganhador até aqui de maior número de Copas. Pode ser qualquer um, a exemplo do Marrocos, que quase chega lá, a mais grata surpresa no Catar, em quarto lugar com seus próprios engenho e arte. Sexto, vários campeões de outras Copas, na escala de favoritos a novo título, ficaram para trás e nem chegaram sequer a Doha, como o caso da Itália, embora outros como Croácia, Holanda e Portugal, ainda sem o ambicionado troféu, esboçaram competência para tanto. Sétimo, meio-campistas cerebrais como Modric, Griezmann, Bruno Fernandes, Enzo Fernandes, bem assim o improvisado pensador Harry Kane e o marroquino Al-Hambat, entre outros, deram um show de refinado apreço pela bola. Oitavo, Mbappé à frente, os franceses dispõem de uma safra de talentos que os manterão no topo do futebol por muito tempo, habilitados a recorrentes disputas do caneco. Nono, a exemplo de Pelé e Maradona, Lionel Messi, aos 35 anos, coroa uma fulgurante carreira de gênio da bola, como a cereja do bolo argentino campeão no Catar. Décimo, ao Brasil, de tantos talentos entre os exportados e os que ficam por aqui, a certeza de que nossos ditos professores de bola servem apenas para figurar como aqueles que deixaram de ser sem nunca terem sido. Tá legal o Antônio Manuel Góes numa análise mais ampliada, né, dessa Copa do Mundo do Catar. E já iremos também mostrar imagens dessa Copa do Mundo e, na sequência, voltar a falar do futebol de clubes, tanto aqui em Portugal, na Europa de modo geral, como no futebol brasileiro. E o PB Desporto presta uma homenagem aos 4 primeiros colocados no Mundial do Catar, começando pela sensação, o Marrocos. Primeira vez que a seleção da África chega tão longe no Mundial e logo ocupando a 4ª colocação, uma bela campanha, uma seleção que demonstrou uma defesa muito forte, contra-ataque também eficiente, com jogadores talentosos. Marrocos, 4º colocado no Mundial do Catar. Perdeu na final, na disputa do 3º e 4º lugar, para a Croácia, 3ª colocada, mais uma vez, chegando entre os 3 primeiros, foi vice-campeão do mundo na Rússia em 2018 e agora, sob o comando do craque Modric, que encerra a sua participação na seleção da Croácia aos 37 anos, faz uma bela Copa e termina em 3º lugar. A vice-campeã França, de Mbappé, Dembélé, Giroud e tantos outros craques, perdeu a final para a Argentina, mas fez um jogo também onde brigou até o final. A Argentina foi superior, mas a França no final cresceu, buscou o empate, foi para a prorrogação, 3-3, perdeu apenas nos penais. Uma seleção com muitos jogadores jovens, como o próprio Mbappé, que faz crer que na próxima Copa do Mundo a gente já pode colocar como uma das favoritas, ou grande favorita também,
junto, é claro, com a Argentina, para a disputa da próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Por fim, a Argentina, do craque Lionel Messi, eleito o melhor do mundo, fazendo uma Copa do Mundo surpreendente, uma Copa do Mundo onde a Argentina começou com derrota para a Arábia Saudita. Muitos duvidavam que a Argentina fosse dar a volta por cima, mas a seleção comandada por Messi chegou à grande final e à conquista pela terceira vez da Copa do Mundo. A Argentina, grande campeã, com o craque Messi eleito o melhor do mundo. E encerrando essa edição do PB do Esporte, a gente falou no começo, né, que ia falar a respeito dos clubes, né, o futebol dos clubes. E aqui na Europa, né, as principais ligas retornando aí nas próximas semanas, nos próximos dias, melhor dizendo, os campeonatos. Aqui em Portugal, o Benfica é o líder, seguido pelo Porto. Em terceiro vem o Braga, quarto a Casa Pia, fazendo um ótimo campeonato. Em quinto, o Vitória de Guimarães. Já no Brasil, alguns clubes, como é o caso do Palmeiras, do Corinthians, retornando às atividades, ou seja, começando a sua pré-temporada. O Palmeiras, que ainda não renovou com o Dudu, aí surgem especulações que o Flamengo estaria interessado no jogador. O Corinthians, que até agora apresentou como contratação apenas a volta do Romero, que brilhou com a camisa do Alvinegro de São Paulo quando passou pela equipe, e agora voltando para o Corinthians. O Fernando Lázaro será o treinador, substituindo o Vitor Pereira, que deixou o Corinthians, acertou com o Flamengo que volta aos trabalhos no dia 26, com a comissão técnica do Vitor Pereira, mas ele, como tem contrato com o Corinthians até o dia 31, apenas no dia 2 de janeiro, assume a condição de técnico do rubro-negro do Carioca. O Flamengo, que ainda fala que confia no acerto com o Gerson, jogador que brilhou com a camisa do Flamengo 2019/2020, foi para o Olympique de Marseille, e agora o clube francês só aceita negociar o jogador se o Flamengo pagar o valor de 20 milhões de euros. O Vasco anunciando agora como SAF a primeira contratação, Pedro Raul, que brilhou no Botafogo, de forma especial no Goiás esse ano, fazendo muitos gols. Foi contratado ao Kashima Reysol do Japão por 2 milhões de dólares, algo em torno de 10 milhões e meio de reais. Botafogo também anunciando aí que poderá contratar mais 6 jogadores para reforçar o elenco, o clube que vai disputar a Sul-Americana nesse ano. PB do Esporte, a partir de agora, da próxima sexta-feira, focado no futebol dos clubes, seja aqui em Portugal, na Europa como um todo e no Brasil. A todos um abraço e até a próxima!